Nós chegamos aqui no Alto da Bondade, eu e meu marido, no meio de 86, assim, agosto de 86. Final de 86, início de 87, começamos a planejar a construção do templo. Mas naquele período aconteceu um acidente com uma das crianças do pessoal que participava na igreja. Uma criança de 2 anos se queimou porque uma irmã mais velha estava cuidando e aí o pessoal da igreja começou a conversar que precisava um espaço seguro para deixar as crianças. E aí, a partir dessa discussão, veio a ideia da construção da creche. Terminou que construiu primeiro a creche e só depois o templo, né? O templo, na verdade, foram 10 anos depois que a construção do templo. Então, em 87, teve início a creche e também uma marcenaria comunitária, porque tinha muita gente desempregada. Hoje a nossa creche atende a 110 crianças, sendo 30 de 2 a 3 anos a nível de creche e 80 de 4 a 6 anos a nível de escola. As nossas atividades começam na sala de aula, depois temos refeições, depois vem a higiene bucal, depois temos um momento de lazer no espaço de diversão e depois temos um momento de descanso, onde as crianças dormem à tarde e depois nós repetimos as atividades. A alimentação da prefeitura é de boa qualidade, para as crianças passa pela nutricionista e vem tudo devido para eles. Até as meninas brincam dizendo que eu não sei se eles gostam mais de você por você ser a merendeira ou por outra coisa, né? Porque quando eles chegam, eles me abraçam tudinho e tem aquele sentimento, né? Como eu estou sempre ali dando comida a eles, sempre cuidando. Tem uns que muitas vezes não gostam de uma certa comida, mas a gente vai incentivando a eles a comerem. E assim, a mãe diz, eles não comiam isso e agora na creche eles comem. Eles não comiam tal fruta e agora na creche eles comem. Tudo isso é um incentivo que a gente faz para a criança comer coisa saudável. Atualmente estamos com 13 colaboradores. Nós temos 7 professores e 6 colaboradores de apoio, que dão assistência nas salas de aula, que atendem as crianças na alimentação e na higiene das nossas crianças. Normalmente as nossas matrículas são feitas para os alunos de creche, porque as crianças que completam 6 anos, elas vão para a escola base, uma escola de referência aqui do ministro Marcos Pires. E aí as vagas surgem sucessivamente. As crianças que eram de 4 vão para 5 anos, as crianças que eram de 3 vão para 4 anos, e as crianças que eram de 2 vão para 3. E aí surgem as vagas para crianças de 2 anos. Então nós fazemos a contabilidade e informamos a comunidade que teremos tantas vagas. E assim nós colocamos através de quadro de avisos a data da matrícula. Fiquei sabendo, eu vim, falei com a diretora, aí ela arrumou uma vaga para mim. Aí eu fui, botei meu menino mais velho, que é Jonderson. Depois eu fiquei sabendo que estava tendo vaga de novo, eu fui, botei meu mais novo. Depois eu falei com ela para botar minha sobrinha, ela foi encaixar minha sobrinha. E tá aí tudo estudando. Tu faz o que aqui na escola? Eu pinto essas tacinhas de taça. E o que mais? Brincar com os amigos? Brinco. Tu faz o que aqui na escola? Eu tô aí a paleta. E mais o eu quê? pinto. Mais o quê? Assiste televisão. Meu Miguel, está suja minha tigela. Acho que um exemplo do benefício que ela traz para a comunidade é o respeito que ela tem da comunidade. Todas as escolas públicas aqui do Alto são assaltadas direto e a gente nunca teve um assalto, né? Então, assim, a comunidade respeita muito a creche e várias mães já deram muito depoimento da importância, né, da mudança na vida da família a partir da participação da criança nessa creche. Então, a creche tem uma importância muito grande para a comunidade. Olha, o espaço creche
Primeiro tem a questão social, que a gente sabe que não pode deixar de perpassar aí, porque afinal de contas eles foram criados, elas foram criadas pensando exatamente nisso, né? As mães, mercado de trabalho, então onde é que eu vou deixar essas crianças? A priori, né, era muito a questão assistencialista, mas aí a gente já sabe que com o decorrer do tempo, e principalmente a educação infantil sendo posta como primeira etapa da educação básica, e ela se tornou primordial, porque aí seria uma incidência do que as crianças já aprendem em casa e, de certa forma, os pais poderem trabalhar, as mães, né, sabendo que os filhos vão ter o cuidar, que é importante, e eu também vou ter a parte pedagógica. Antes se pensava que era apenas como um depósito de criança, porque a mãe precisa trabalhar e eu preciso de uma creche para deixar. Graças a Deus, algumas pessoas já foram levantando essa bandeira do que esses anos iniciais são primordiais na vida. Então, assim, deixou-se de ver a creche apenas como esse depósito e passou-se a ver a creche como um espaço, de fato, de aprendizado, onde a criança tem o contato com brincadeira, com o lúdico em um horário, o cuidado, mas também ele tem aquele tempo de aprendizado. O trabalho é desenvolvido assim, de uma forma lúdica, porque a gente percebe que a criança aprende brincando. Então, o aprender brincando fica muito mais prazeroso do que aquela forma que a gente mais rígida que a gente trabalha, que geralmente é a forma mais tradicional. Então, dessa forma, a gente trabalha com contação de história, os conhecimentos prévios que essas crianças têm. Não sobrou nem um pouquinho sequer. Agora, o que eu vou comer? O que eu vou comer no jantar? Olha a carinha dele triste. O brincar dentro de uma creche, muitas vezes ele dirigido deixa apenas de ser uma brincadeira e passa a ser uma coisa que vai desenvolver meu motor, o psicológico, o raciocínio, a atenção. A educação infantil ela vem como os anos iniciais da vida escolar e, digamos, por que não, acadêmica de cada indivíduo, né? E é justamente nesses primeiros anos onde a criança ela vai começar a construir conceitos. E esses conceitos muitas vezes vai levar para o resto da sua vida. Muitas vezes a criança, por ter tido alguma experiência negativa nesses primeiros anos de escola, ela até consegue levar também essa experiência negativa. Então, assim, uma escola acolhedora, uma escola onde a criança se sinta segura, é primordial para o desenvolvimento futuro. Existem muitas pesquisas hoje que revelam que as grandes lideranças adultas, né, estavam envolvidas em alguma atividade de protagonismo na infância, desde a infância, né? Então, assim, a educação infantil tem muitas coisas que são muito importantes. Por exemplo, a questão do limite sem violência, né? Da criança conseguir construir um locus de controle interno sem precisar experimentar violência. Então, ela desenvolve uma autonomia que é muito diferente da criança que é humilhada e contida, né? Então, o processo educativo da criança, ele vai dar às crianças, principalmente dessa comunidade, uma opção de vida diferente da opção da família que eles têm hoje. Então, eles podem enxergar, mesmo como crianças, porque a gente diz assim, a criança, ela é um ser humano inteiro. Ela está numa fase especial, porque está numa fase de desenvolvimento, mas ela é uma pessoa inteira. Então, a creche tenta levar muito em conta a criança como protagonista da sua própria história, a criança que pode mudar a sua própria família, a criança que pode ser no futuro diferente do modelo que ela vê hoje, sem precisar repetir. Porque muitas vezes a gente visita crianças aqui e a gente encontra o próprio pai sentado numa cadeira fumando maconha na sala, na frente da criança, né? E aí a gente sabe que a partir da educação que ele tem aqui, ele pode ter uma opção de vida diferente, sem precisar repetir, achar que aquele é o único modelo que ela tem que repetir na vida. Eu quero ser um policial quando eu crescer. É um piloto de carro. A educação é um fator muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Porque a gente, na verdade, não termina nunca o processo educativo. A gente morre se educando e educando, mesmo que a gente não perceba que está fazendo isso. Mas
a gente entende que a vida das crianças pode mudar e elas podem mudar a vida da família a partir de um processo educativo que seja um processo educativo saudável, né? Que leve em conta a criança como ser humano inteiro, que leve em conta, né, o processo educativo como um processo principalmente de relacionamento e de amor entre as pessoas que educam e que são educadas, o estabelecimento de vínculos de afeto que encontra o caminho do coração, porque você só aprende quando encontra o caminho do seu coração, senão não aprende. Muitas vezes eu já vi experiência, eu já li sobre que muitas vezes a creche ela traz a família, ela convida essa família e ela divide responsabilidades com essa família. E essa família participando de fato da educação dos filhos, eles começam a perceber que a creche não é apenas um depósito de criança, ela é o primeiro contato, digamos assim, da vida do filho. Dali ele vai começar a desenvolver conceitos, a construir conceitos. Por que não dizer conceitos científicos? Mesa apenas por mesa, mas assim, do que foi construída essa mesa, para que ela serve, há quanto tempo ela foi construída. Então, uma simples coisa que na casa a gente vê apenas como um objeto, dentro da escola ela vai ver com outros olhos. E a família, nesse contexto, tem sim grande importância, é uma parceria. Escola e família, se não houver essa parceria, muitas vezes fica decadente a educação, o desenvolvimento na educação. De repente, faltou alguma coisa na creche e deixou-se de ministrar aula, ou a criança deixou de ter o acesso à creche, como a gente vê algumas denúncias. E aí, a partir de certas denúncias, o próprio Conselho Tutelar vai lá e a própria Secretaria de Educação já intervém e é resolvido, né? Então, a gente percebe que esse trabalho, mesmo sendo de forma autônoma, eles pensam na criança como ser de direito e dever. Segundo o Piaget, a criança ela possui as fases de desenvolvimento, né? Que é a acumulação, a acomodação. Então, assim, tudo nessa fase é experiência nova. Então, inclusive as emoções. Esse contato com pessoas novas, com pessoas diferentes, ela vai começar a entender que ela também tem hora para as coisas. A regra da creche faz com que ela tenha esse entendimento. Que ela não tem mais a atenção voltada só para ela, que tem outros coleguinhas que ela precisa dividir o material, o brinquedo, o espaço. Para que funcione mesmo a educação integral, é você pensar essa criança enquanto cidadão e alguém que vai ter um papel importante no mundo. Então, politicamente falando, criticamente falando, eu vou me preocupar com a questão a questão pedagógica, mas eu tenho que me preocupar com o físico, tudo. Tá? Então, eu tenho que garantir que tenha o espaço adequado, de acordo com o que diz as normas e leis para isso, e a parte pedagógica, se realmente vai ser contemplado. Tal. Então, se eu envolvo todos. Quanto antes a criança entra no processo educacional, mais desenvolvida ela vai ficar. Aí, a gente vê grandes defasagens de idade aprendizado. A gente pega menino no 5º ano, onde ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o próprio nome. E isso muitas vezes desestimula ele vendo todos os outros coleguinhas que dominam aqueles conteúdos. E isso faz com que o desestímulo faça com que ele saia mesmo, ele desista. E muitas vezes, quando ele tem esse contato desde cedo, que ele já tem aquela experiência, os conceitos que ele deviam construir naquela idade já foram construídos, então ele vai igual a todo mundo, ele não sente vergonha, não sente receio. Alguém que tem um conhecimento sobre o assunto, alguém que sabe, que já viu experiências ou que tem algum conhecimento sobre, não vai ter a mesma visão de que alguém que não tem esse conhecimento. Ela vai perceber a criança como um ser em pleno desenvolvimento. No caso de um psicopedagogo, ele vai justamente investigar onde que essa criança pode ser mais, como é que eu posso dizer, mais incentivada, para que ela desenvolva ainda mais. Então, assim, o pedagogo, dentro dessas instituições, é muito importante, porque ele vem com uma visão profissional, não apenas a visão do cuidado, que é o que muitas pessoas ainda veem a creche. Digamos que se for criança de 0 a 3 anos, que é a fase de psicomotor apenas, é necessário que se faça um trabalho de psicomotricidade, como é que eu posso dizer,
do perceber o espaço, do perceber o mundo que a cerca, de construir valores de quente, frio, alto, baixo, que muitas crianças às vezes chegam no Fundamental 2 e não sabem o que é direita, o que é esquerda. E é justamente nesse período de primeiro ano, de primeiro contato, é quando a gente começa a desenvolver esses conceitos. Já passando de 3 a 6, aí você já vai trabalhar coisas mais assim, digamos, mais a educação formal. Abrimos aspas de novo. Vamos para a educação formal, onde vamos apresentar símbolos, letras, números, nome, identificar que aquela letra é minha, do meu nome, do meu pai, onde eu moro, qual a minha cidade, qual o meu estado, qual a minha escola. A criança de 0 a 3, onde eu vou mais pelo físico, pelo meu motor, e a criança de 3 a 6, onde eu vou mais pela educação formal, onde eu vou começar a introduzir símbolos a ela. Eu acho que assim, o trabalho de um psicopedagogo, o maior prêmio dele é encontrar aquela criança que tem aquela determinada dificuldade e você fazer aquele trabalho voltado para aquela dificuldade e você perceber que a criança que ela avançou, que ela conseguiu estar igual a todo mundo, que quando na roda de leitura, que ela levanta a mão e diz eu quero ler. Essa é uma das maiores conquistas que a gente tem. Como exemplo desse processo, da importância desse processo educativo, a gente tem, por exemplo, hoje, pessoas que são lideranças na igreja, sim, lideranças importantes na igreja, que chegaram na creche com 2 anos, né? Que participaram da creche até 6 anos e continuaram participando da igreja, a família inteira participa, mas não só participa, se tornaram, tem gente que fez teologia, né? Tem gente que... Não sei, muita gente que foi da creche que hoje está exercendo um papel importante na comunidade. Para mim, o grande sonho é que a gente possa manter uma linha de educação, né? Assim, com uma visão da criança, né? Uma visão cristã, mas também uma visão de pessoa humana integral. Então, é que a gente possa manter uma linha educativa que realmente possa transformar a vida das crianças. Eu tenho um sonho muito grande de maior participação das famílias, né, e um trabalho mais efetivo junto às famílias da creche, porque existe um trabalho, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais, né? E eu tenho um sonho de que mais gente possa se voluntariar para ajudar, porque tem muito trabalho em uma equipe pequena. Então, o sonho é que outras pessoas possam, né, formar uma equipe de voluntários aqui e fazer um trabalho muito maior do que a gente faz hoje. É como se a gente plantasse uma flor e ficasse observando ela desabrochar. E é muito gratificante quando você chega no final do ano e percebe que você contribuiu. Cuidar de criança é uma coisa que você tem que amar, né? Eu digo que é um dom de Deus. Porque quando você faz com amor, tudo dá certo.